Olá, um prazer novamente estarmos aqui. Hoje, dia 21 de novembro de 2024, uma data muito importante para nós homeopatas, que é institucionalmente o dia que nós comemoramos o Dia Nacional da Homeopatia. O 21 de novembro é considerado para nós médicos homeopatas brasileiros uma data especial. Foi nessa data que Bento Moore, um francês, lá em 1840, acho, mas tenho quase certeza que foi lá em 21 de novembro de 1840 que esse médico francês que veio para o Brasil iniciou a homeopatia por aqui. Inclusive, nós temos uma campanha, para quem não conhece, nunca ouviu falar, que chama Novembro Verde, né? Há 10 anos vem divulgando a homeopatia. Nós temos aí esses meses, né? Tem o Outubro Rosa, Janeiro Branco, Setembro Amarelo e por aí vai. Nós temos o Novembro Verde, que é um mês que a gente divulga a homeopatia aí em virtude dessa data comemorativa. O responsável por tudo isso é o nosso Samuel Hahnemann, médico alemão, que nos brindou com essa terapêutica, e hoje nós vamos falar dele, desse cientista que lá no final do século XVIII, bem no finalzinho, nos brindou com a homeopatia. Eu tenho aqui 2 slides para a gente começar a falar um pouco, né? O que significa ser um cientista? Então, se a gente for lá no Google, ele vai trazer essa resposta aí. Um cientista é um profissional que se dedica à pesquisa e ao desenvolvimento de conhecimento científico em diversas áreas do conhecimento humano. E foi isso aí que o Samuel Hahnemann fez em 1796. Ele era médico, mas ele estava bastante insatisfeito com os rumos da medicina, com a prática médica realizada em sua época. Então ele pesquisou muito, ele procurou desenvolver algo que posteriormente teria homeopatia, pesquisando. Ele era um tradutor, o Hahnemann, se eu não estiver enganado, ele falava 8 ou 9 línguas. Então ele tinha um conhecimento técnico, científico, para a época e para a atualidade também, muito vasto. Então ele começou a pesquisar como poderia ser feita uma medicina com melhor qualidade. E foi aí, diante dessas pesquisas, que ele desenvolveu a homeopatia. Mas nesse primeiro momento aqui, o que eu quero trazer para vocês é esse entendimento do que é o científico. Rogério, eu queria fazer uma pergunta para você. Só se for agora, Gilberto. Quando o Hahnemann começou a fazer as pesquisas que acabaram levando à homeopatia, ele tinha já um projeto, ele tinha um objetivo já definido, claro, de que aquelas pesquisas poderiam trazer uma resposta como ele obteve? Olha, Gilberto, é uma pergunta profunda, né? Mas eu acredito que sim, em virtude dos estudos de Hipócrates, principalmente, né, que tinha enunciado lá as leis, né, a lei do contrário e a lei do semelhante. Então eu acredito que ele, em cima desse entendimento que poderia existir uma forma de tratamento que não fosse somente pelos contrários, eu imagino que ele já vislumbrava que havia essa possibilidade de desenvolver uma terapêutica baseada na lei dos semelhantes e principalmente na patogenesia. Era essa a resposta ou você quer complementar algo mais? Eu acho que é uma questão polêmica, porque apesar de ele ter toda essa bagagem, como você descreveu, de falar 9 idiomas, de ter se desencantado com a medicina da época e passou a ser apenas um tradutor, eu entendo, como outras pessoas, que é possível que quando ele começou e encontrou essa possibilidade de fazer uma investigação com as substâncias, ele estava num plano ainda, num limiar, em que ele não tinha nenhuma hipótese a respeito. Ele não tinha uma ideia do que ele ia encontrar. Ele só achou estranho aquela afirmativa do Cullen e resolveu, a partir das informações que tinha, fazer uma pesquisa. Mas, como você disse, é discutível que se ele já tinha uma elaboração antes ou não. E provavelmente nós nunca teremos essa resposta, né, Gilberto? Provável. Provavelmente nós nunca vamos conseguir ter uma resposta, mas certamente a sua colocação é válida. Existe sim a possibilidade do Hahnemann ter sido, ao acaso, a descoberta dele da homeopatia. Hoje eu estava lendo algum material, deixa subentendido que essa é a opinião sua aí. Se ele não tivesse lido o Tratado de Matéria Médica do Cullen lá, ele não teria desenvolvido a terapêutica homeopática. Eu não me lembro, acho que foi o Rosenbaum que fazia um artigo e ele deixou subentendido isso aí. Se não estivesse traduzindo a matéria médica lá do Cullen, ele não teria se atentado à homeopatia. Aí a gente pode ilustrar também com outras coisas que foram aparentemente ao acaso, mas o que importa é o que o pesquisador fez com aquela coisa estranha ou com aquele achado
aparentemente inesperado. Por exemplo, com um outro fato clássico, que é a descoberta da penicilina pelo Fleming, que ele não tinha nenhuma ideia que era aquilo, né? As placas que tinham fungos não desenvolviam as bactérias. E isso chamou a atenção dele. E a pesquisa continuou e levou à descoberta do antibiótico. É uma coisa marcante na história da medicina. O Fleming já é bem mais recente, então a gente pode quase que afirmar com certeza que aquilo ali foi por acaso. O Hahnemann, pela distância de tempo, aí fica mais difícil, mas existe sim uma chance grande de ter sido sem querer. Que o cientista está pronto, ele está antenado para investigar alguma coisa que ele acha esquisito, que ele acha novo demais, e se tiver chance de fazer alguma investigação, ele vai em frente. O cientista é aquele cara que está incomodado, né? Profundamente incomodado com a realidade que está cercando ele. É assim que eu entendo. Essa inquietude interna de estar sempre buscando algo melhor para aquilo que ele já se considera bom. O Hahnemann já era na história dele, ele sempre foi uma criança muito inquieta. E a história dele nos mostra que ele era um observador, uma pessoa extremamente conectada à realidade da sua época, né? Então isso foi instigando nele essa vontade de desenvolver algo realmente que fosse bom para o ser humano. Eu entendo isso no Hahnemann. Tem um outro slide aqui, são só 2 slides. Então, o que o bom cientista busca? Conduz e reúne pesquisas para aprofundar o conhecimento em uma determinada área, né? No caso do Hahnemann era a parte clínica da medicina. Constrói hipóteses, testa-as e formula conclusões com base nas evidências. Então, a partir do momento que ele leu lá o Tratado de Matéria Médica do Cullen, ele fez a autoexperimentação, né? Ele experimentou a quina, porque a justificativa da quina para curar a malária é que ela era amarga, né? E ele criticou isso, ele falou assim, não, peraí, não é o amargor da quina que cura a malária. Ele aventou uma hipótese, né, que era a reação que a quina provocava no nosso organismo que combatia a malária. Então, ele formulou essa hipótese, pode ser criticado ou não, e ele desenvolveu novas técnicas, né, produtos a gente pode chamar dos medicamentos, e a tecnologia, né, homeopática. Aí ele fez diluições, as dinamizações, e a última aí trabalha com experimentações na sua rotina. Quando a gente busca, isso aqui até parece que foi feito, né, esse slide parece que é todo homeopático. Não, isso aqui não tem nada de homeopático, né? Se você for lá no Google digitar, vai sair do jeito que está aqui. O que eu quero demonstrar é o quanto Samuel Hahnemann foi um cientista, no mínimo 200 anos à frente, né, da sua época. Porque ele fez isso tudo aí de uma vez só, né? Ele conduziu pesquisas, ele construiu hipóteses, ele desenvolveu técnicas, tecnologias e ele trabalhou com experimentação. Dentro do conhecimento de grandes cientistas, o Hahnemann certamente ficaria entre os 10 maiores cientistas da história humana. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso tudo, principalmente esse slide aí, Gilberto. Rogério, eu acho também que o Hahnemann foi uma figura admirável. Tenho um enorme respeito pela sua postura humana, pela sua bagagem de conhecimento que ele já tinha e evoluiu ao longo do tempo com as pesquisas em homeopatia, com o trabalho na clínica homeopática e sempre uma firmeza muito grande, porque se você imaginar o quanto ainda tem de ataque, de agressão à homeopatia, você imagina isso 2 séculos atrás, né? Um pouco mais, e um sujeito que começa praticamente sozinho, consegue reunir um pequeno grupo de discípulos e afronta o mundo de uma forma tão segura e tão responsável como ele fez, burilando. Então, Rogério, se a gente diferenciar uma ciência de uma revelação, é claro que a homeopatia não entra no campo da revelação. Ela é muito bem postada na ciência. É uma verdade que desce ao mundo e os discípulos, a partir daí, vão reprisar isso, vão praticar, exercer e com uma certa reverência estática. Poucos discípulos ousam acrescentar alguma coisa a essa revelação. O caso do Hahnemann, não. Ele mesmo deu exemplo de pegar o livro base, que é o Organon, A Arte de Curar. Ele mesmo fez 6 edições ao longo da sua vida, o que mostra uma disposição de rever, de revisar a sua própria obra, aperfeiçoando algum aspecto, corrigindo algum detalhe que depois não lhe pareceu que estava bem.
é uma ciência e, como ciência, ela tem que ser progressiva. Eu posso hoje, com o conhecimento que nós temos, discordar de alguma conclusão, de alguma hipótese que ele trabalhou, se desgastou para demonstrar o acerto da sua hipótese, mas o que eu não posso deixar de respeitar, de louvar e de engrandecer é a postura humana dele, de pesquisador, de cientista, e não só um cientista limitado aos aspectos da ciência em si, que ele descobriu e que burilou, que se empenhou. Ele fez mais de 90 experimentações com o seu pequeno grupo. A maioria delas são as melhores que nós temos até hoje. Mesmo que tenhamos muitos experimentadores trabalhando, algumas pessoas se projetaram como coordenadores de experimentação, mas o trabalho do Hahnemann é impecável nesse sentido da experimentação. Ainda é um farol para nós, isso sem dúvida. É o que eu creio, né, Gilberto? E o que me chama a atenção é essa veia científica que o Hahnemann nos trouxe, nos brindou, né, há mais de 200 anos. Tem um comentário da Juranda que ela fala, né? Penso que o Hahnemann seguiu sua intuição, veio preparado para essas descobertas, ou seja, já trouxe esse conhecimento e implantou com todas as dificuldades inerentes à sua época e à nossa dimensão. E ela continua, ou seja, da minha humilde forma de pensar, ele trouxe esse conhecimento para essa dimensão, conhecimento inato. Nós vamos ter que filosofar em cima de intuição nossa, né? Porque, né, o que a gente sabe, ele foi uma pessoa muito à frente da sua época, né, um ser extremamente evoluído para a época que, por algum motivo humano ou super-humano, ele conseguiu racionalizar uma terapêutica que tem uma eficiência, uma eficácia, de baixo custo, é científica, é ciência, é ciência das boas, e que, infelizmente, sofre ataques coordenados por pessoas que não conseguem compreender a episteme homeopática. E a gente vai continuar aqui agora, só que dentro de um outro enfoque. Pessoal, só relembrando, comentários, fiquem à vontade, para vocês colocarem a opinião de vocês, fazerem perguntas aí pelo chat. Fique à vontade, Gilberto. Ok, Rogério. Só para reforçar o que você estava dizendo, a descoberta do Hahnemann foi uma coisa muito surpreendente e que até ele mesmo, aos poucos, foi absorvendo a grandeza da novidade e da descoberta, porque ao experimentar a cinchona, que é a quina officinalis, que era usada para o tratamento de malária, ele experimentou em si mesmo algumas alterações muito interessantes. A primeira coisa é a inteligência de fazer isso, a coragem de se colocar como um instrumento de pesquisa e não se limitar a postar na imprensa alguma coisa, né? Ele foi adiante e continuou, e isso é que mostra, eu acho, que o verdadeiro espírito científico dele, a grandeza de ser um cientista que, ao atingir um determinado objetivo, ele percebe que tem mais coisas ali que merecem a sua dedicação, o seu empenho para esclarecer, e prossegue. Daí ele não só fez experimentações, como avaliou os resultados na clínica. Por exemplo, a primeira percepção dele em relação à cura é que os pacientes que melhoravam de uma forma global com a medicação tinham um resultado mais satisfatório do que aqueles que melhoravam pontualmente alguma coisa. E isso foi o passo inicial para o que depois se transformou nas leis de cura, que o Hering organizou e estabeleceu como sendo leis de cura, ou também conhecidas como leis de Hering. Esse espírito de pesquisa é uma coisa que não se generalizou entre nós, os homeopatas, porque ainda muita gente está preso na discussão do que o Hahnemann fez, do que ele achou, do que ele encontrou, do que algum outro discípulo dele, que tem uma certa projeção no meio homeopático, fez, descobriu, ou não achou, não concorda, entendeu? Nós temos, assim, esse espírito de pesquisador não foi apropriado pela maioria dos homeopatas. O que o Hahnemann fez? Qual é o material que ele tinha? Basicamente, duas coisas. Ele tinha um medicamento e um paciente, ou o paciente. Foi isso. Ele não tinha nenhum outro material. Quer dizer, a manipulação dos remédios, que era ele quem fazia, na época era assim. Depois de mais tempo é que
o farmacêutico surgiu e foi colocado como o responsável pela manipulação dos medicamentos, mas durante um tempo era o próprio homeopata que produzia os medicamentos. Esse material que ele dispunha e que levou a tantas observações, a tantos achados e conclusões, todos nós temos. Qualquer homeopata pode mexer na preparação do remédio, pode trabalhar mais com um determinado tipo do que com outro e transformar isso numa contribuição para a ciência. Em relação aos pacientes, é a mesma coisa. Você quer contribuir, por exemplo, com um conhecimento a respeito de um determinado medicamento, estude bastante essa matéria médica, se ela já tem alguma coisa descrita, e vá adiante. Acumule alguns poucos casos, porque, em geral, o homeopata atende uma diversidade muito grande de pacientes de diferentes idades, sexo e condições clínicas, mas você pode acumular um pouco de experiência, falar assim, eu tenho uma contribuição a respeito de tal medicamento. A respeito de inácia, nato muriático, pulsatila, pode ser um policresto já bem conhecido, mas você pode reforçar esse conhecimento, pode embasá-lo ainda mais, ou pode acrescentar algum detalhe, da mesma forma que criticar ou falar que não apareceu na sua casuística um determinado sintoma que ainda seja muito valorizado na literatura. Eu gostaria de trazer, então, aqui esse Samuel Hahnemann, um verdadeiro cientista. Eu não vou entrar nos detalhes do seu progresso, por exemplo, quando ele começou a lidar com a gravação, que ele foi diluindo, esse espírito pesquisador dele, que já ficou bem claro. Eu vou mostrar 3 tópicos que eu quero analisar aqui com vocês. Primeiro, comparar microscópio ao telescópio. Terceiro, tratar a doença está mais perto do microscópio, enquanto tratar a pessoa do telescópio. O enfoque centrado na doença corresponde ao geocentrismo e o centrado na pessoa ao heliocentrismo. Não se assustem não, tá? Vou debulhar isso de forma que fique claro e compreensível para qualquer pessoa. Então vamos comparar o microscópio ao telescópio. O microscópio é muito útil, inegavelmente é uma ferramenta de um valor científico e clínico, no caso da medicina, né? Extraordinário. O que ele faz? Ele permite que uma pequena amostra de qualquer produto, seja na saúde, na engenharia, em qualquer outra área, seja colocado no microscópio para ampliar a imagem. Você pode colocar num microscópio que vai aumentar um pouco a imagem, um microscópio que faz uma ampliação relativamente pequena, como você pode colocar num microscópio eletrônico que amplia, que ele vai fazendo uma varredura, ou seja, o foco incidindo na amostra. Você pega, por exemplo, um pedaço pequeno dessa amostra e coloca no microscópio e o foco vai fazendo diversas inserções de forma que vai construindo a imagem. Essa imagem pode ser aumentada no microscópio de varredura cerca de 50.000 vezes. Dá para ter uma noção muito maior daquilo que você está investigando. O microscópio eletrônico de transmissão tem outra ferramenta que permite que os raios, nesse caso já não são mais raios de luz, mas são feixes de elétron que atravessam o produto que está ali no microscópio para a investigação e formam uma imagem embaixo. Esse microscópio eletrônico que muda a forma de obtenção da imagem, porque ao atravessar o produto, ele chega na base, onde coleta a informação e produz uma imagem com o potencial de aumento 2 milhões. É incrível, né? E já podemos falar alguma coisa do telescópio. O telescópio é um produto também, pode ser muito maior, pode ser relativamente pequeno. Temos microscópios enormes projetados no espaço. O mais recente, o maior deles e mais potente, é chamado de Webb, W-E-B-B, se não me engano, James Webb. Até pouco tempo atrás era o Hubble. O microscópio projeta a luz em cima do objeto, do pequeno objeto que está ali sendo investigado. Já o telescópio, um telescópio maior um pouco, capta a luz que o objeto emana. Não é mais o aparelho
que projeta luz no ambiente ou no objeto investigado. Ele tem um sistema de lentes e espelhos que faz com que haja uma captação da luz desse objeto, que pode estar a uma distância muito grande, que é calculada de acordo com as equações da astronomia. E eles estipulam uma distância muito grande através da captação dessa imagem. A primeira grande diferença que eu gostaria de trazer é uma pergunta: qual deles é mais importante, o microscópio ou o telescópio? Eu acho que depende. O que é mais importante? Jogar a luz ou entender, ou assim, captar a luz, né? Jogar a luz no ambiente ou captar a luz do ambiente? Tá certo. Eu Vamos ver acho que pessoal, alguém que está assistindo aí, fica à vontade para responder, tá? A gente traz a sua dúvida para cá, mas continua, Gilberto. eu já vou dar a resposta do que eu penso, que depende do que você está pesquisando e o que você quer encontrar. Se você está pesquisando alguma coisa com poucos elementos, então uma coisa que você pode reduzir a uma amostra pequenina, você tem que levar ao microscópio para ele ampliar e permitir uma informação que seja satisfatória e que preencha as necessidades daquele investimento, daquela busca. Se você quer pesquisar uma coisa grande, muito grande, você precisa de um objeto que seja capaz de ficar a uma distância dele, né, ou que já esteja a uma distância dele, para, dessa forma, você ser capaz de visualizar esse objeto com mais proximidade. Eu penso que nós estamos diante de dois recursos de valor inestimável para a ciência, para a humanidade. Vamos seguindo, que eu acho que vai ficar mais claro. Tratar a doença está mais perto do microscópio, enquanto tratar a pessoa do telescópio. O que eu quero dizer com isso é que a doença, da forma como ela é vista e como ela é trabalhada, é um pequeno conjunto de alterações que recebe um determinado nome e que muitas vezes o conhecimento é ampliado em função dos fatores causais, fatores de risco, a própria evolução clínica, que varia um pouco. Alguns casos evoluem bem, com ou sem tratamento, outros evoluem mal, com ou sem tratamento. E isso vai permitindo o acúmulo de um conhecimento de caráter científico, que tende a subsidiar, né, a dar base para conclusões e para condutas terapêuticas ou socioterapêuticas, intervenções sociais na saúde pública. Esse aspecto é interessante porque quando você está tratando a doença, é como se você pudesse colocar 3, 4, 5 características que compõem um diagnóstico no microscópio. Aquele é pouco e você consegue acompanhar, ampliando um pouco mais com esses recursos que eu falei, dos fatores causais, dos aspectos terapêuticos, etc. Quando você se dispõe a tratar a pessoa, e é isso a grande diferença da homeopatia, é que o medicamento homeopático permite que você trate a pessoa. Durante muito tempo, achava-se que a diferença é que o remédio homeopático era natural, o remédio homeopático era diluído, as diferenças ficavam mais restritas a essa forma de manipular o medicamento. Hoje, nós sabemos que a principal diferença é que essa substância, que foi experimentada por algumas pessoas treinadas para fazer essa pesquisa, que é a experimentação no homem sadio, esse conjunto de informação permite uma conclusão esplêndida, é que esses dados estão tanto na parte emocional quanto orgânica. Então, se você quiser tratar uma pessoa, o seu recurso terapêutico, o conhecimento sobre essa substância terapêutica, o medicamento homeopático, ele oferece informações tanto sobre aspectos mentais quanto orgânicos. E orgânicos, tanto na pessoa como um todo, no corpo como um todo, ou em partes do organismo separadamente. Então, para você tratar a pessoa, não é só você olhar a pessoa no seu conjunto, mente e corpo. Você tem que ver a trajetória de vida dessa pessoa. Porque se ela me fala que está doente assim, desde quando morreu algum familiar há 15 anos, você precisa voltar com essa pessoa no tempo para saber como é que ela estava antes, como é que ela lidou com esse fato
que se sucederam a esse episódio. É como você olhar num telescópio e você vê um astro descrevendo uma trajetória no céu e você perceber esses aspectos que são descritos pela própria pessoa e qual o significado que ela atribui e como ela interpreta, como ela entende as alterações que ocorreram posteriormente. Isso coloca a homeopatia muito mais próxima do telescópio, porque não é uma questão quase que industrial de quem trabalha com a doença, que aqueles sinais e sintomas que caracterizam uma determinada enfermidade vão aparecer de uma forma muito frequente. Vão variar um pouco na intensidade, na duração, mas com poucos dados e às vezes com um único dado, como deixa muito claro o Michel Foucault na sua obra O Nascimento da Clínica, ele mostra que às vezes basta a identificação do fator etiológico. Descobriu ali que aquele fator, aquele bacilo está presente ali naquela pessoa ou naquela lesão, o diagnóstico está pronto. Resta saber agora se existe um recurso terapêutico capaz de lidar com ele. Não é o caso da homeopatia. Mesmo quando você pega algum sintoma da pessoa que seja muito peculiar, indicando um determinado medicamento, mesmo assim, existem outras nuances que precisam ser investigadas. Eu vou falar isso um pouquinho mais adiante. Rogério, como é que está indo? Não temos nenhuma pergunta. Ô, Gilberto, eu só quero fazer um comentário, assim, você falou aí, né, de tratar a doença estar mais perto do microscópico, enquanto tratar a pessoa do telescópio. E me veio aqui, e eu te faço uma pergunta. É uma percepção minha que a grande maioria das pessoas, atualmente, elas não têm doença, mas estão doentes. O que você me diz? Eu acho muito adequada essa sua colocação, essa sua pergunta, porque essa pessoa que já está doente, sem a doença estar classicamente manifestada, vai apresentar. Ela corre um grande risco de que essa doença vai aparecer com mais tempo, seja na mente, ou seja na mente e no corpo. Isso é muito interessante quando você começa a ver que as pessoas que estão doentes tiveram situações de vida que mexeram, que bagunçaram com a sua vida, ou seja, ela permitiu que aquele fato desencadeasse uma perturbação emocional, às vezes está até claramente espiritual, emocional, e que isso tende, com o tempo, a se manifestar no corpo. Essa pergunta, Rogério, ajuda a dizer o seguinte: olha, não espere, cuide-se, proteja-se antes que a doença aconteça. É mais ou menos aquela máxima do Evangelho: concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, antes que ele te entregue ao juiz. Né? É a doença instalada. É mais difícil você lidar com ela. Por exemplo, você tem algum distúrbio qualquer, assim, emocional, psicológico, e você vai deixando tal, até que quando você vê, você está dominado por ele. Você está neurótico. Ficou mais difícil de você se curar. A mesma coisa no orgânico. Você tem uma disfunção, tem um problema qualquer, cuide-se. Não espere que a lesão apareça e que seja, às vezes, grave. É fácil para quem trabalha com o microscópio, quem trabalha só com a doença, estipular critérios de cura para essa doença. Quando você trabalha com a pessoa, é um pouco mais complexo. E a sua intervenção, muitas vezes, vai se equilibrar com o tipo do paciente. Aquela pessoa que já tem uma busca de se harmonizar consigo mesmo e com a sua vida, que tem, por exemplo, um trabalho que ela se dedica e esse trabalho rende benefícios para as pessoas, rende satisfação. Essa pessoa que executa esse trabalho, na verdade, esse trabalho representa para ela um fator terapêutico. Se você ama o seu trabalho, seja qual for, e que você entende que ele gera benefício para os outros, você tem um instrumento de defesa, você tem um fator terapêutico dentro de você, que está sempre atuando em seu benefício. Tá certo? Um complicador da homeopatia do trabalho e que leva muita gente a ter uma certa dificuldade. Está escrito aí: o que antes lhe parecia uma luz brilhante e genial, agora é sem brilho, indigna e superficial. Isso aqui é um efeito patogenético que surgiu na experimentação de quina officinalis, do primeiro medicamento que foi experimentado pela homeopatia. Eu escolhi esse aqui porque foi o primeiro que o Hahnemann experimentou e que deu origem à homeopatia. Mas eu quero dizer que dificilmente você vai
usar essa informação, porque pouquíssimo provável que alguém chegue e te fale isso. O paciente chegar e falar assim, doutor, eu sou assim, eu me interesso muito pelas coisas e acho aquilo maravilhoso, mas depois eu não me serve, eu não quero saber. Tá? Pode acontecer. Comigo nunca aconteceu. Mas indiretamente sim. Uma paciente me disse que tinha 3 filhos, todos pequenos, o mais velho tinha 5 anos, e que ela só conseguia cuidar das crianças com carinho até a idade de 1 ano e meio. Depois, eles ficavam encheridos e ela não dava mais atenção, ela não conseguia mais cuidar com o mesmo afeto. Isso ela disse em outras palavras. É que esses filhos, que eram muito interessantes, muito atrativos, tornaram-se sem brilho e ela não conseguia mais cuidar. Esse dado, esse efeito, essa característica de quina pode aparecer de muitas formas. Tem mais 2 casos bem rápidos. Primeiro, doutor, eu faço os preparativos de uma viagem. Planejo o que eu vou fazer, onde vamos parar, o que vamos comer, onde vamos dormir, etc, etc. Doutor, isso é melhor do que a viagem. Se você não tiver antenado e não souber, não conhecer isso aqui, você vai pensar que isso não é nada importante. É apenas uma característica sem valor. Mas o homeopata que está ligado e sabendo disso, né? Um outro garoto insistiu muito, 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 muito com a mãe, porque ele queria um cachorro. Depois de algum tempo, a mãe cedeu. O garoto brincou durante umas 2 horas, um pouco mais, uma tarde, com o cachorro. E depois, nunca mais quis saber do animal. Isso mostra que os efeitos do medicamento homeopático, que estão anotados ali na literatura, muitas vezes são símbolos que precisam ser desdobrados na clínica para que você use, embora o paciente dificilmente vai te falar aquilo na linguagem que está sintetizada ali no efeito obtido na experimentação com a substância. E, por último, o enfoque centrado na doença corresponde ao geocentrismo e o centrado na pessoa ao heliocentrismo. Geocentrismo, eu gostaria de lembrar a vocês e dizer para quem porventura não saiba, que é a teoria astronômica que vigorou até começo do século XVI, e começou lá nas civilizações antigas, Grécia, até os maias e outras civilizações passaram por essa crença, por essa teoria, que a Terra é o centro de tudo. O Sol gira em torno da Terra e todas as estrelas, todos os astros giram em torno da Terra. Mas, a partir de 1500 e pouco, um sujeito chamado Nicolau Copérnico desenvolveu uma outra teoria, que o Sol é que estava no centro. Ele foi muito perseguido e daí ele segurou, ele começou a escrever a teoria dele em 1515, mas segurou até 1540, quando parece que alguém deu autorização. A igreja não permitia dicas teóricas, porque acreditava-se que a Bíblia dizia que a Terra era o centro de tudo. Isso, no ano que publicaram o trabalho de Nicolau Copérnico, ele faleceu, foi em 1543. Trazer comprovações. Então, o Galileu e o Kepler fizeram pesquisas e comprovaram que o sistema solar é assim. O Sol está no centro e todos os planetas. O Galileu foi proibido de ensinar, foi condenado à prisão domiciliar. Por que eu trago isso aqui? Porque eu falo que nós temos hoje uma quase unanimidade. O que interessa é o tratamento da doença. Todo o sistema de saúde está quase todo montado no sentido de prevenir doença, cuidar de doença, cuidar das sequelas dos pacientes tratando a doença. Quando você fala que existe um recurso que trata doente, que trata a pessoa como um todo, você causa um horror, você é alucinado, você é pirado da cabeça, porque não é possível, isso não existe. Mas é a isso que a homeopatia chegou. Desde o começo, vislumbrou-se essa possibilidade e o tratamento do paciente está ali no organon. Mas a conjuntura dos lugares, dos países, acabou permitindo que as pessoas, que os profissionais enveredassem pelo uso da homeopatia um pouco mais ou bastante mais focados na doença. Ainda hoje existe um eco disso. Muitos profissionais acabam se encantando com a possibilidade de tratar uma doença. O autismo, por exemplo, está na moda. Vamos tratar o autismo com homeopatia. O homeopata trata a pessoa
Então, o que seria adequado é avaliar a história do paciente, qual o seu grau de saúde ou de enfermidade, ou seja, o quão ele é sadio e o quão ele é doente, naquele aspecto que o Rogério perguntou agora mesmo, que antes de ter uma doença, ele é uma pessoa, e essa pessoa tem tendências mais saudáveis e tendências mais doentias. Olhando por esse aspecto, a gente pode dizer que toda doença tem pacientes que evoluem bem, que evoluem mais ou menos e que evoluem mal. Toda doença, sem exceção. Então, o homeopata pode e deve trabalhar com a sua consciência tranquila e esperar, porque o Galileu, que viveu no século XVII, em 1600 e pouco, e foi condenado, a Igreja só reconheceu em 1932 que ele estava certo e tirou os livros dele do índex da condenação. Imagina se fosse indenizar o Galileu ou os descendentes dele. O homeopata pode esperar com tranquilidade que essa onda de tratar a doença, esse alarido todo, isso vai passar. Especialmente se nós continuarmos trabalhando, estudando, apresentando os nossos resultados, discutindo, fazendo. Como hoje, nós tivemos uma apresentação lá no Senado, que foi muito boa, uma apresentação do Marcos Julián e do Flávio Dantas, dentre outros, eu assisti esses dois. E é um trabalho muito interessante, que contribui para o diálogo com a medicina convencional, mas não é ainda um trabalho voltado para a promoção da homeopatia nesse nível que eu estou falando. É útil, sem dúvida, é um trabalho sério, um trabalho que tem um diferencial que merece o nosso respeito e a nossa gratidão. Mas a homeopatia está destinada a ser a vedete no tratamento da pessoa e é o único recurso científico que trata a pessoa e não a doença. Rogério, com a boca seca, meu. Não, Gilberto, é muito bom escutar você e essa fala sua serve principalmente para a gente enaltecer a genialidade de Samuel Hahnemann, né? Você começou a live hoje perguntando, será que ele já imaginava, né, toda essa grandiosidade que tornaria a homeopatia, né? E escutando a sua fala aí, certamente não. Agora eu entendo que não, porque assim, é tão belo, mas é muito complexo a gente conseguir perceber tudo isso que você nos trouxe. Eu gostei mais da sua comparação do microscópio com o telescópio. Para mim ficou mais fácil de entender essa analogia sua. Tocou aqui, ainda vou levar algumas horas ou até dias para digerir, mas fez um sentido muito profundo aqui na minha mente. A medicina tradicional, ela vai fechando, né, até focar naquilo ali que ela está buscando, mas que no fundo é muito pequeno, enquanto a homeopatia vai ampliando a visão mais externa, né? O paciente vem cada vez mais relatando para nós, né, as suas questões psicoafetivas, né? E a gente tem que estar preparado para entender aquilo e traduzir aquilo para um medicamento homeopático. A sua analogia do microscópio com o telescópio foi fantástica. A do geocentrismo também, do heliocentrismo, é que eu entendo assim, o geocentrismo ele está dentro do heliocentrismo. A gente não tem perguntas. Ô, Rogério, então eu vou aproveitar para Oi. falar, o geocentrismo é mais no sentido de mostrar que a doença e o microscópio estão predominando de forma muito intensa no mundo, Ah, sim. né? Enquanto que o heliocentrismo, que é o tratamento da pessoa no seu conjunto e na sua trajetória de vida, ainda está levando muita pancada, sabe? Mas é melhor a nossa situação hoje do que foi a do Copérnico, né? Do Giordano Bruno, do Galileu. Eles eram proibidos. O Galileu foi condenado à prisão domiciliar, o Giordano Bruno à morte. Nossa vida hoje é muito mais tranquila. A gente não pode abrir mão, não podemos renunciar a esse conhecimento só porque tem ataques grosseiros e infundados, né? Eu gostei muito hoje, na fala do Flávio Dantas, lá no Congresso, que ele falou que existem os pseudocéticos e pseudo-combatente da homeopatia, porque não tem consistência nenhuma, entendeu? O cara não estudou nada, não investigou nada, nunca fez nada, só ouviu aquela informação e ficou preso a algumas coisas banais, mas a palavra pseudocético eu achei muito, muito boa, porque essas pessoas que estão nos condenando a homeopatia, são realmente superficiais.
E isso é uma questão de tempo. Não tem, o progresso é inevitável e a homeopatia vai chegar a ter o reconhecimento que ela merece. Sem dúvidas nenhuma. Eu também creio. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Não tem perguntas. Agradecer aqui ao boa noite de todo mundo. Semana que vem é caso clínico e matéria médica. Então, boa noite, Gilberto. Obrigado. Semana que vem a gente se encontra. Boa noite a todos. Boa noite, Quinta. Rogério. Muito obrigado pela companhia, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Um abraço a todos que nos acompanham e que nos encontrarem nos próximos dias aí ao assistir a nossa live.